filé. Então, bem, estava comentando agora com o Tomás, né? E vou abrir um pouquinho para todos. Os caminhos são internos. A felicidade, ela não está fora. A insatisfação e frustração vem porque a gente se apoia externamente. A gente acredita que se o outro é assim como eu quero, se o trabalho é assim como eu quero, a gente busca apoios externos e projeta uma ideia, um ideal de como seria bom para nós. Esse ideal não existe porque é uma projeção. É tudo que existe fora é impermanente, então é inestável. Portanto, se a gente se apoia na felicidade externa, a gente sempre vai estar recolhendo, ou seja, colhendo insatisfação e frustração. E aí a ansiedade vai junto, porque se estamos insatisfeitos e frustrados, pois aumenta esse desejo de se satisfazer. E isso faz com que a gente continue buscando fora. E vai criando um nó muito grande e uma insatisfação cada vez maior. O primeiro ponto é entender que a felicidade está dentro, não está fora, e que não depende de nenhum lugar e nem de nenhuma pessoa. E nem de nenhuma coisa. Não é quando eu tiver a casa nova, quando eu me aposentar, quando meus filhos crescerem, quando ainda não chegou o momento, porque agora tenho muita coisa. Não, o caminho interno é já. Ele é a base e o princípio para desenvolver todas as qualidades. Então, ele não é o final. Quando sobre o tempo, eu vou me dedicar para os caminhos internos. É que os caminhos internos é a base da felicidade para que eu me dedique aos caminhos externos. Então, para que eu esteja bem no trabalho, para que eu esteja bem no relacionamento com os filhos, para que eu esteja bem no relacionamento em geral com os amigos, existe essa dependência, esse fator importante de como estamos internamente, né? Senão, não será possível. E continuaremos no ciclo da insatisfação, do sofrimento e não conseguiremos realizar esse estado que tanto buscamos de completude, de plenitude, de paz. E o caminho interno significa meditação. Então, meditação, a gente tem que entender que é alimento, que é a ducha que a gente toma todos os dias, é limpar a nossa mente das emoções, limpar a nossa mente de todas as experiências que nos estão agitando, que nos estão preocupando, é tomar essa ducha, essa limpeza e ao mesmo tempo é conectar com essa fonte sagrada, essa fonte suprema que é incomensurável e infinita, que é a fonte de toda a nutrição. Então a gente está tomando esse banho de consciência, de soltar e ao mesmo tempo estamos nos nutrindo de todas as boas qualidades. Então, essa mente, essa consciência limpa e bem nutrida, ela vai se expressar no mundo. Ela vai ser flexível, vai ser tolerante, vai ser amável. As virtudes e qualidades facilmente estarão se expressando na nossa vida. Então, é muito importante meditar. E meditar deve ser o mais importante do nosso dia, porque da nossa meditação depende tudo que vamos experimentar. É a forma como vemos o mundo. Se continuamos no ciclo da insatisfação, com os hábitos de buscar fora e cheio de pesares, ou seja, cheio de frustrações, pois não vamos conseguir ser felizes. A mente fica cada vez mais agitada, cada vez mais turva. Isso vai desencadeando uma série de doenças, tanto psicológicas como físicas também, e também vários conflitos dentro da nossa rede social, né? Isso vai se tornando asfixiante. Então, chega um momento que quebra. E aí sim surge uma doença grave, surge ter que buscar uma ajuda de algum tipo de medicamento, porque a mente entrou num desequilíbrio tal que já necessita de um apoio externo e às vezes já é irreversível, porque quebrou realmente e já não tem muito conserto. Por exemplo, um câncer, né? Não tem muito para onde ir. E uma seguinte vida para continuar e a ver o que se aprendeu dessa, para que a seguinte possa ser mais fácil reconhecer o interno
e priorizar a meditação para ter uma vida feliz e ter o acesso a dimensões mais elevadas, em vez de estar dando volta no mesmo samsara. Ou seja, não superamos, ainda temos que girar mais para poder realmente dar-nos conta que o caminho é interno e não é externo. E que a vida externa depende dessa vida interna. Esse é o ponto principal. Então vamos a meditar um pouquinho. A meditação, ela é um progresso. Ela não é um fim, ela é um caminho. Então, esse caminho diário da meditação, ele vai fazer um progresso de experiências. No começo, o iniciante, ele está com a mente muito confusa, ele está muito agitado, preocupado, cheio de medo, cheio de muitas histórias do passado, do futuro, de tudo. Então, o primeiro nível a ser desenvolvido é concentração. O primeiro mês da prática é o mais difícil, porque essa parte da concentração ela é um pouco árdua, né? Ela é árida, tem que concentrar e a mente agitada e volta e volta. Mas quando a gente já tem esse caminho da concentração bem realizado, porque já repetimos muitas vezes, então de pisar no mesmo caminho já criou uma trilha, já criou um caminho, então fica fácil. E a gente já conhece. E o esforço que se tem que aplicar no início, ele vai chegar até a desaparecer, de tal forma que a gente se coloca e é completamente natural concentrar a mente. Então a gente vai para uma nova etapa de mais dificuldade. Então essa seguinte etapa já seria uma visão mais profunda. Então a meditação ela nos dá essa base da quietude da mente, da paz, da serenidade, do equilíbrio, mas ela também dá uma base para que a gente possa ver melhor. Então aí a gente entra num novo nível de dificuldade que é a abertura do coração, que é trabalhar no nível de energia. Vamos agora abrir nossa energia, expandir nossa energia. Então que essas qualidades, como a paciência, as virtudes em geral, que elas se irradiem na nossa vida e no nosso mundo. Então, na nossa meditação, a gente vai treinar a nossa mente para que ela se expanda e traga benefício aos demais. E aí esse treino ele vai passar numa seguinte etapa para uma condição incomensurável, de tal forma que a gente possa abarcar a todos os seres e todos os lugares, de tal forma que a gente se dissolva e já não exista nem nós nem os seres, que sejamos uma luz que nutre a todos, que é o nível da sabedoria. Então, a meditação, ela nos leva até a última realização, que é Buda, que é a onisciência. Ela não somente traz um relaxamento e uma quietude, mas através do caminho da meditação, essa visão profunda e clara que vai se tornando cada vez mais ampla, ela traz o conhecimento último, ela traz a realização última, ela traz a liberação e a iluminação completa da mente. Então, para a gente ver que meditação é algo muito, muito grande, muito bom, porque pode nos libertar de todo o sofrimento e pode desenvolver todas as qualidades da nossa mente. Então, merece a pena a gente empreender esse esforço inicial para que a gente esteja nesse caminho que só benefício traz, tanto no momento como também o resultado de tudo que a gente vai experimentando, vai se expressando na nossa vida. Então a gente melhora a nossa qualidade de vida, não somente do momento, mas também geramos as causas futuras. E não somente isso, uma vida feliz garante uma morte feliz e garante também um caminho de ascensão, um caminho de evolução positivo, sem ter que estar repetindo tantos os karmas, né? Porque nos faz estar mais despertos, mais atentos e fazemos melhores escolhas, então tudo vai melhor. Então vamos a meditar, esse nível é de concentração, estamos no primeiro mês, a gente vai estar todo mês de agosto desenvolvendo esse nível da concentração, a prática diária é concentração, para que depois a gente abra o nível de uma investigação mais profunda, com mais sabedoria. Mas esse nível, para 98% de todos, já é muito satisfatório e muitos já não querem ir
porque já é confortável a gente experimentar a paz interior, a serenidade, a quietude, a gente poder se libertar das aflições, das preocupações, dos medos, das tristezas, das angústias, de tudo que nos desequilibra e nos afeta. Então, esse nível, ele já dá muita realização e ele já é muito bom, muito pleno, né? E muitos preferem ficar aqui, porque somente querem isso. Mas a gente continua até Buda. Então vamos a relaxar um momento. Vamos a sentir o corpo. A respiração. Fazer algumas inspirações mais profundas para mover o prana, mover a energia. E que a inércia da nossa linha do tempo, ela se dissolva, permitindo uma experiência mais consciente, onde trazemos a mente para o aqui e agora, soltando todas as demandas que temos no nosso dia, na nossa vida, soltando todas as angústias, todas as penas, tristezas, soltando as nossas dores e abrindo-nos para o potencial do nosso ser interior desperto. Soltando o mundo, dando as costas ao mundo e entrando nos caminhos internos através desse estado de presença aqui e agora, o corpo presente, as sensações, a respiração, todos os campos sensoriais abertos, sentir, ouvir, a mente aberta, pensamentos, lembranças, projetos, boas ideias. E somos nós que permanecemos abertos a todo campo de experiência, mas ao mesmo tempo concentrados, uma concentração aberta, onde podemos permitir que tudo surja, que tudo se expresse, mas não nos distrai, sem nenhum esforço, relaxamento, entrando nesse refúgio interior que é a contemplação. Tomando o nosso assento de Buda, sendo conscientes, consciência aberta, deixando de agarrar, seja segurando, seja afastando, deixar de interferir, como se nos tornamos transparentes, como um espaço onde permite que tudo se manifeste. Deixamos de estar fixados no exterior, nas histórias do tempo, do eu. Passamos a descansar nessa mente aberta, que contempla sem interferir. O corpo confortável, a mente aberta, relaxada, não busca, não deseja, não afasta. Um estado de atenção, de consciência natural. Contemplando tudo quanto transita sem interferir. A mente desperta, observando a mente adormecida. Os sonhos da existência, do existir.
O nosso propósito é a concentração interior. Essa é a chave da inteligência profunda. Vamos a contar 9 respirações completas. O ar entra e sai 1, 2, 9 vezes. E simplesmente, sem contar, descansando na respiração. Concentração na respiração. Se a mente se distrai com qualquer conteúdo, voltamos a reposicionar na respiração. É na concentração onde temos acesso à sabedoria. A sabedoria é a consciência do estado desperto, a lucidez. É através da concentração que temos essa quietude da mente que contempla. E essa quietude abre uma nova dimensão. A dimensão do ser interior desperto. A dimensão da clara luz do espírito desperto. A dimensão de Buda, a natureza de Buda. É como um sol que amanhece no horizonte. Através da quietude, é como que se dissolvem as nuvens e o céu aberto, consciência aberta, infinita. E vamos agora a conectar com a nossa preciosa existência humana.
conectar com todas as qualidades, capacidades, todas as coisas boas da nossa existência humana. Vamos também reconhecer que tudo é impermanente e que a morte nos acompanha em cada instante. A transitoriedade, a impermanência, a incerteza da morte em relação ao seu momento e sua causa, e a importância da riqueza desse instante presente. Cada instante único, agora mesmo. E como nesse instante estamos construindo os resultados de tudo que vamos experimentar. Como a nossa experiência na linha do tempo, ela está na dependência de cada momento. A importância de ter uma mente concentrada, presente, aberta. Essa concentração, essa abertura, essa contemplação sem interferir, dissolve todos os obstáculos. É uma mente aberta, luminosa, que não está contraída, identificada. É uma mente contemplativa. É uma mente acolhedora, capaz de acolher tudo, porque não se identifica com nada. Reconhece que a sua natureza é a abertura luminosa infinita e que acompanha de um sentimento de completude, de bem-estar, de conforto, onde as necessidades cessam, os desejos, o buscar, e assim os lugares, os amigos, a família, as alegrias do mundo, as posses, deixam de nos atormentar. Ficamos livres do sofrimento. Já não nos distrai. A mente deixa de estar confusa e passa a ser um sol radiante, iluminando os lugares, os amigos, a família, estabelecida num estado de alegria estável e duradoura, completamente livre de apego, a generosidade, a paciência, a flexibilidade, todas as virtudes se aperfeiçoando na experiência da nossa vida. Mente aberta, relaxada, que contempla sem interferir. É assim como se corta todo apego. É assim como a concentração triunfa sobre todos os obstáculos. É assim como experimentamos a verdadeira liberdade da não necessidade, a paz autêntica. Concentração na respiração. Contemplação, consciência aberta. E se olhamos para a consciência aberta, vemos que não é um eu, um alguém, uma história de vida, mas é um estado de consciência. Lúcida, aberta, presente, clara, captando esse sentido lúcido essencial, livre de todo conceito. Buda Shakyamuni diz que todo sofrimento vem de dar realidade ao movimento.
a atividade mental. Por isso ele propõe como exercício o não movimento. O não movimento físico, o não movimento mental. Quando a consciência descansa e deixa de estar fixada no movimento, experimentamos o não movimento. Mesmo havendo pensamentos, sensações, somos nós que deixamos de estar aderidos, fixados ao movimento. Essa é a mente que contempla, um estado de presença natural, relaxado e espontâneo. E essa mente contemplativa é consciência aberta, lúcida, e sua abertura é infinita. Transcendemos a limitação do corpo, do eu, dos conceitos, da pessoa, da vida, e começamos a ter uma experiência de expansão de consciência infinita. É através desse caminho interior que realiza a consciência aberta, infinita, que realizamos a não morte. Se a mente se distrai, voltamos à respiração. E é nessa concentração na respiração que surge um relaxamento, um dar as costas ao mundo, uma abertura contemplativa que não interfere, esse não movimento é a consciência desperta, lúcida, é a natureza de Buda. A natureza de Buda é como a lua cheia. Imaginando depois da lua minguante, quando surge o primeiro risco da lua cheia. Esse é nosso contato com a consciência aberta. E à medida que vamos progressando no caminho interior, esse reconhecimento vai se desenvolvendo. É como a lua que vai crescendo. Buda é a lua cheia. É uma mente completamente desperta, luminosa e radiante. Buda Shakyamuni diz: se renunciamos aos desejos e às preocupações do nosso mundo, esse estado de abertura sem distração surge espontaneamente, soltando, deixando ir nossas preocupações, nossos desejos e sentindo a respiração. De forma equilibrada, sem interferir, sentindo como a respiração fica relaxada, sutil, suave. Um estado natural e espontâneo de equilíbrio, sem nenhuma parcialidade, nem bom nem ruim. Essa meditação não é boa nem é ruim. Não está em conflito com a mente que tem mais movimento ou menos movimento. Não está identificado se esse movimento é escuro, triste, ou é alegre, eufórico.
É assim como a mente se equilibra interiormente, renunciando às tendências próprias da nossa vida comum, cotidiana. É assim como a mente se equilibra, se assenta, uma mente livre de fixação, vendo como surge e deixando ir, soltando e descansando. Nada que buscar, nada que fazer. Permanecer sem distração, sem fixação, em completo equilíbrio, equanimidade. Uma inspiração mais profunda, que pela virtude dessa prática, possamos realizar a pacificação mental e penetrar na visão profunda que ilumina todos os Budas. E unindo interno e externo, mantendo essa conexão contemplativa da consciência aberta e ao mesmo tempo lidando com o corpo, com os pensamentos, com toda a linha do tempo que envolve o mundo de relações. Então vamos a fazer um breve comentário, se todos estão bem, se tem alguma dúvida em relação à meditação. Então meditar não é só relaxar. Meditar é conhecimento, é desenvolvimento. A concentração ela é a base para que a gente possa realmente ter conhecimento, ter lucidez e desenvolver esse conhecimento, essa lucidez. Alguma dúvida em relação à técnica, ao método, alguma dúvida em relação ao que significa caminhos internos e externos, ou seja, essa linguagem que a gente está utilizando, se tem alguma dúvida a respeito, se fica algo confuso. É comum que quando alguém nunca meditou e senta para meditar, que o fluxo de pensamentos e experiências seja muito intenso e que não consiga, num primeiro momento, a concentração para poder entrar na experiência mais profunda da consciência desperta. Ou seja, não consegue ter uma experiência de contemplação. Porque a mente se gruda muito, ela fica se identificando muito com as histórias, ela se envolve em uma história que vai em outra, que vai em outra, aí lembra de respirar e já está em outra história. Uma mente agitada é assim. Então, requer um pouco de paciência e o mais importante é a perseverança todos os dias. Então, o próprio treino de todos os dias olhar para dentro vai fazer com que se crie um hábito e seja muito fácil. E chega um momento que o treino de olhar para dentro, ele fica tão fácil que já não necessita nenhum esforço. É muito fácil. A gente concentra, aquieta, os fluxos vêm, mas a gente deixa ir, não se identifica, não se distrai e experimenta essa quietude e já começa a trabalhar com as qualidades e a sabedoria da consciência aberta. Mas o principiante normalmente gruda muitos pensamentos. E por isso é importante o relaxamento, a relaxação, né? Relaxa o corpo, solta todas as preocupações, deixa ir. É uma autoliberação. Temos que liberar a nossa mente desses agarramentos, dessas fixações que a gente mesmo cria, que são nossos medos, inseguranças, preocupações. Então, a gente precisa desse relaxamento para poder experimentar a contemplação. Então, o primeiro nível é relaxamento. Relaxa o corpo, relaxa a mente, solta tudo. É como depois de um dia de trabalho intenso, a gente chega em casa e senta numa poltrona confortável e fala, acabei o dia. Aquela sensação de descanso, de liberação. A meditação tem que ser algo parecido, né? Bem, vou descansar. Descansar da minha vida, das minhas histórias, dos meus problemas, das minhas preocupações. É um momento que eu vou descansar. Então é soltar, solta o corpo e solta a nossa própria vida.
Nesse soltar, nos concentramos internamente. Por isso, meditação não é somente relaxamento, mas tem um aspecto de conhecimento, de autoconhecimento. Por isso, a gente sempre medita vertical e não deitado, porque quando a gente está deitado, se relaxa. E quando a gente está em vertical, a gente tem um estado lúcido, desperto, que é o que a gente busca, que é o conhecimento, a lucidez. Por isso a gente trabalha com a concentração e tenta reconhecer a contemplação. A nossa posição não é a concentração, mas sim a contemplação. Mas a gente necessita da concentração para poder ter uma experiência contemplativa. E é essa experiência contemplativa que nos conecta com o verdadeiro ser que somos. E a confusão de crer que somos alguém desaparece. E a certeza de quem realmente somos se desenvolve. E o que somos? Somos consciência, somos luz. Então, daí surge o caminho da autoliberação de todas as provocações e de todas as reações aflitas que surgem das provocações. Porque já não existe mais um eu provocado, o que existe é um sol radiante e virtuoso. Então, as nossas respostas já não são reativas, mas são virtuosas, porque não existe o provocado, porque existe a sabedoria que reconhece a consciência que somos e estamos livres da confusão das crenças que acreditamos ser, que é todas as histórias do nosso eu e da nossa personalidade. Alguma dúvida em relação ao enfoque e à meditação que a gente desenvolve? Oi, Monja, bom dia. Bom Tudo dia, bem? tudo bom? Ô, Monja, ontem eu fiz a meditação no suporte do mantra. Tudo Uhum. bem fazer assim? Sim, sim, sim. É válido também? Sim, existem muitos apoios para a meditação, né? A gente está trabalhando com o mais fácil, porque a respiração e o corpo está sempre com a gente. Enquanto que os mantras vai depender de causas e condições, mas também é um bom apoio. A gente colocar, se chama sons agradáveis, né? Pode ser uma música de relaxação, pode ser uma música de natureza, ou seja, o apoio de um som agradável, ele também facilita. Para algumas pessoas distrai, não é para todo mundo, mas é um apoio que muitas pessoas gostam e que facilita muito essa concentração interior. Então a meditação não fica tão árida, mas não é para todos. Muitas pessoas não conseguem meditar com mantras porque se distraem, viajam e perdem a conexão, né? Então cada um vai encontrar o apoio que melhor lhe vem em cada momento, mas o mais importante é ser livre. E ser livre significa que eu posso usar qualquer apoio dependendo do momento que eu me encontro. A liberdade de escolher os apoios, né? A gente pode escolher um apoio que é o sabor. A gente pode pegar um pedaço de chocolate que a gente gosta e vamos meditar no paladar. Esse é meu apoio para concentrar a mente. E você coloca, mas não se distraia. Que gostoso, me lembra, eu quero mais. Isso é distração. Mas se você somente fica na sensação do paladar agradável e concentra a tua mente aí, você vai concentrar com Buda, você vai encontrar a Buda. A mente deixa de se distrair e o próprio prazer do sabor, ele vai te dar uma concentração. E essa concentração, se você trabalha com lucidez e consciência, é uma prática de meditação, você não está comendo chocolate, você está fazendo uma prática de meditação formal. E você está aí sentado na tua postura e põe um pedacinho de chocolate na boca e fecha os olhos. E esse sabor, ele te concentra, concentra a mente. E a mente concentrada, ela é consciência aberta. E aí você fica aberto e fica com o apoio do sabor, sem se distrair com todos os tipos de mentes que surgem, que são os pensamentos, as emoções, deixando ir. Ai, que gostoso, nossa, tá bom demais. Ai, me lembra, não sei o que, deixa ir. E você fica aí. E aí a mente se assenta e você se conecta com o Buda. Ou seja, você está contemplando, você não está fixado. E o teu apoio foi o paladar. A dor
A dor física. A dor física pode ser um objeto de apoio, de concentração, e ele vai te levar para a contemplação, e a contemplação vai te conectar com o Buda. Ou seja, você se conecta com a fonte universal e você se conecta com a radiância para o bem de todos os seres. Quero dizer que tudo pode ser um apoio. Simplesmente um pedaço de madeira, uma pedra. Você olha para essa pedra, é uma forma. Não se distraia com o nome, com as relações, com os pensamentos. E você utiliza essa forma para apoiar. Você está utilizando a consciência visual, está utilizando a forma como objeto de apoio e a mente contemplativa que não se distrai. Ou seja, a concentração ela pode ser feita com tudo, na verdade, né? E tem muitos, um copo de água, a vela, a chama de uma vela, a imagem de um Buda, uma imagem sagrada, uma forma qualquer. Mas assim, Buda insistiu muito em que a gente experimentasse através do corpo e da respiração. Por quê? Porque a respiração é muito sutil, ela não é barulhenta, ela sempre está e ela é espontânea e requer uma atenção muito sutil, porque senão a gente se distrai, porque ela é muito suave e muito espontânea. Então ela dá uma concentração bem profunda à respiração. Logo que ela está sempre com a gente, em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente está respirando. Então a gente sempre tem esse apoio. É muito fácil, é muito próximo. O corpo também sempre está com a gente, não importa se ele está com dor ou se ele está com prazer, se ele está cômodo ou se ele está incômodo, não importa, a gente está com o corpo. Então, a meditação no corpo e na respiração é a mais fácil e a mais próxima. Por isso, a ênfase que a gente dá é no corpo e na respiração. Mas a gente também vai estar desenvolvendo esse primeiro mês, corpo e respiração, porque é o mais fácil. E é mais fácil para todos, é comum. Assim como, por exemplo, meditar de olhos abertos numa forma, ou meditar no mantra, é agradável para alguns e não é para outros. Enquanto que a respiração e o corpo é comum para todos, é uma base válida para todos. Enquanto que os outros apoios, vai depender da circunstância, vai depender da pessoa, tem mais movimento, mas o corpo e a respiração todo mundo tem, está perto e é comum para todos e tem a mesma facilidade. Então, por isso que existe essa preferência. E depois que a gente aprende todos os apoios, que a gente medita de várias formas diferentes, seja com um copo d'água, numa vela, numa forma, num Buda, a gente vai meditar no espelho também. A gente também medita em reflexos de espelho, por exemplo, você pode colocar um espelho e colocar uma forma, e você vai meditar no reflexo que a forma tem no espelho. Também é muito bonita essa meditação, né? Você não medita na flor, mas no reflexo da flor no espelho. Também são exercícios de meditação. Mas no final de fazer muitos exercícios, todo mundo fica com a respiração, porque é mais fácil, mais perto e é muito confortável, né? Mas sim, os mantras são muito bons. E tem algumas pessoas que têm mais facilidade de entrar nesse estado meditativo com um mantra. Mas fica muito. E tem algumas pessoas que se conectam melhor com um tipo de mantra. Então, alguns gostam do mantra da compaixão, o mantra da tara verde, às vezes é um mantra hinduísta também, que tem mantras muito bonitos hinduístas, e se conectam com esse mantra, porque ele faz muito bem, porque tem uma conexão com esse som sagrado. Então, aproveita essa conexão e medite. Então, o mais importante é que a gente, através do apoio, consiga ter acesso à consciência aberta, que é a essência do ser, que é a contemplação. Essa mente que contempla é a mente que se liberta do sofrimento e é a mente que se conecta com a essência do ser. Então, a própria contemplação, que é um estado relaxado e aberto de consciência, ela já é liberação do sofrimento, o medo e a preocupação já não nos aflige, e por outro lado, ela já é plena e bem-aventurada, com o qual a gente sente satisfação. Traz paz e serenidade e satisfação e completude. Então, não importa o que a gente vai usar,
de apoio. Porque no final a gente vai soltar o apoio, ele só serve para a gente conectar com esse estado. Porque logo o importante é que a gente descanse na própria mente contemplativa e na experiência do ser. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes as melodias, ela acaba nos distraindo e a gente fica viajando num montão de pensamento. Ai, que bonito, nossa, que gostoso. E aí começa a vir pensamentos e a gente nem se dá conta. De repente a gente passou a meditação, pois viajando para lugar nenhum. Ou seja, a mente fica um pouco anestesiada. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o importante da meditação não é o relaxamento. O relaxamento é o primeiro nível para a gente poder ter a experiência lúcida, consciente da nossa essência, que é o que nos liberta de todo o sofrimento. Por quê? Porque a nossa essência é plenitude, é completude, é satisfação. Então a gente deixa de ser um buscador de felicidade e passa a ser um ser feliz, um ser que irradia felicidade. Não por isso ou por aquilo, porque somos isso. Então a gente está na mesma vida, está com os mesmos desafios, só que estamos em equilíbrio, estamos serenos, estamos em paz, estamos felizes, estamos satisfeitos, estamos plenos. Então não existe a frustração, até mesmo quando não dá certo as coisas. Não existe a frustração, porque tudo se torna uma experiência válida de presença, porque você está presente, você está aqui agora, você não está com os teus ideais buscando a tua felicidade, você já está pleno e você já está bem aqui agora. Então, é muito bonito viver assim, é muito bom, porque de repente você marcou um encontro com uma pessoa, ela chega meia hora depois e não passa nada. De repente, você marcou fazer alguma atividade e por causas e condições alguém falha e essa atividade não se faz e você não fica com raiva nem irritado. Nossa, eu perdi meu tempo, eu estive lá, eu gastei gasolina, eu gastei tempo e veja, por causa dessa pessoa a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha combinado, tivemos que marcar para outro dia, vou perder tempo, vou perder energia. Não existe isso, porque foi rico estar nesse momento, porque é rico estar em cada momento. Não é o meu ideal o mais importante, mas a riqueza desse momento. Então você lida com compaixão, com flexibilidade, e nada é importante, nada é urgente, e tudo é perfeito. E você vai lidando com essa perfeição em cada momento. Então, a tua vida fica bem, fica equilibrada, porque o problema não está na vida, o problema está em nós. Nós somos o problema, nós criamos o problema na nossa vida com as nossas expectativas, com as nossas projeções, com as nossas limitações conceituais. Então, quando a gente se liberta de tudo isso e está no aqui e agora, presente, concentrado, contemplativo, a gente está satisfeito e radiante, a gente é feliz e faz feliz os demais, mesmo que não dá certo as coisas, né? E aí a gente acaba sendo uma fonte de alegria, porque a nossa paz e a nossa serenidade traz bom humor. A gente já não fica irritado porque as coisas não saem como eu quero e não cria aquele clima de mau humor. Pelo contrário, é isso que devemos cultivar, é esse centro interno de alegria, de satisfação, na verdade, né? Porque se estamos satisfeitos, estamos alegres, estamos generosos, estamos radiantes. O que faz a gente ficar triste, escurecido, é a insatisfação. E a insatisfação está diretamente relacionada com querer controlar tudo e todos, para que seja como eu quero. Nosso projeto de vida. Então está nosso projeto de filho, nosso projeto de iluminação. Cuidado, que também queremos uma boa meditação. Essa é outra, não existe boa meditação, nem meditação ruim. Meditar é relaxar e abrir e contemplar. Às vezes tem mais movimento, às vezes tem menos movimento, às vezes estamos mais identificados e às vezes estamos mais abertos. Mas em todo momento estamos desenvolvendo consciência. Somos conscientes que estamos agitados e somos conscientes de que estamos relaxados. E o que importa é ser consciente. Isso é meditação, é o caminho do desenvolvimento da consciência. Então não existe boa meditação nem ruim. Não é porque a mente está mais agitada que a minha meditação foi ruim. Eu fui consciente na minha meditação de hoje que minha mente está muito agitada. Entende? Tive mais dificuldade para relaxar. Mas isso não significa meditação ruim.
Porque que bom que eu estou sendo consciente e que bom que eu estou sendo capaz de aplicar um esforço para me relaxar. Então, que boa a meditação. Imagina se eu não tivesse meditado, como seria? Então, sempre é bom. É isso que a gente tem que entender, né? Que quando a gente está conectado internamente, a gente já está bem, então já não está na dependência de que isso seja como eu quero ou não. A gente até projeta o que quer, mas somos livres das nossas próprias projeções. Eu projeto que meu filho seja o que eu gostaria, mas eu sou livre das escolhas que ele vai fazer. Eu não vou entrar em conflito. Eu projeto um mundo com mais harmonia, mas eu não vou estar em conflito com a violência do mundo. É, é essa atitude que a gente tem que estar melhorando, ou seja, deixar de estar em conflito. O conflito surge porque a gente projeta e a gente quer controlar. Então, a projeção é o controle que a gente quer fazer na realidade. E isso é o que traz a insatisfação, porque a gente nunca vai conseguir controlar o mundo, nem o outro, e nem a nossa vida. Porque todos os dias acontecem episódios não esperados, né? A gente combina uma coisa e acontece outra. A gente quer fazer de um jeito e sai de outro. Entende? Até mesmo nós nos cobramos ser melhores do que somos, porque a gente gostaria de ser melhor e não conseguimos. Então a gente vai ficar frustrado, insatisfeito conosco, com o outro, com o mundo. E que sentido tem viver assim, se a vida é tão curta e tão impermanente, e que a gente está fazendo de cada instante da nossa vida? Tensão, conflito, insatisfação. Ou seja, não tem sentido viver assim. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui para realmente explorar essas coisas boas que temos dentro, né? A paz, a serenidade, o amor, coisas boas, a alegria, o bom humor. Então vamos fazer as escolhas, vamos escolher experimentar essas qualidades na nossa mente, em vez de estar distraído com os controles, as frustrações, os fracassos, insatisfação. Então vamos aprender a estar satisfeitos e a fluir com a inteligência da vida. Vamos aprender a dançar e, bem, mudou a coreografia. Vamos aprender uma dança nova, agora tem que usar máscara, essa é a dança, máscara e álcool gel. Pois com alegria a gente põe máscara e álcool gel e continua fluindo nessa paz, nesse equilíbrio interior, irradiando para o nosso mundo a nossa alegria, sem conflitos. E assim é tudo. Assim é uma mudança de emprego, assim é a perda de um ser querido, assim são todos os desafios. Com esse equilíbrio, com essa paz, com essa alegria, com esse bom humor, aprendendo a dançar, com a dança, a coreografia da inteligência da vida. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao enfoque? Isso é o ponto básico que a gente vai desenvolver todo o tempo da doutrina de Buda, né? O ponto básico é caminhos internos. Felicidade está em nós, é o que somos. Não se conquista e não se busca. E ademais, a gente vai experimentar essa felicidade na relaxação e na abertura, é sem esforço, não tem tensão. Se a gente medita com esforço, buscando a quietude, você não vai ter paz nunca. Você criou uma nova aflição que é a tua meditação, porque você já está buscando uma boa meditação, já está buscando a paz, a própria busca é o bloqueio. Então tem que abandonar toda a busca, todo o desejo, toda a intenção e simplesmente descansar e abrir e contemplar. E quando você agarra, isso é a consciência aberta, ela já foi embora. Então, porque não é uma experiência de contração, é uma experiência de abertura expansiva. Então, é simplesmente permitir-se abrir e expandir, é ser espaço. Todo o tempo, abrir cada vez mais, né? Então, essa é a experiência profunda do caminho da meditação. Alguma dúvida, alguma dificuldade? Se medita todos os dias. A constância é mais importante do que a quantidade. Mínimo 10 minutos.
Não precisa meditar 1 hora, 10 minutos, mas todos os dias. Todos os dias temos que limpar a nossa mente. Então, é deixar as nossas preocupações, deixar a nossa vida, o nosso mundo de lado e temos que comer, nutrir o espírito. Conecta com essa fonte suprema, na consciência desperta e saboreia desses frutos, desse sabor da iluminação, né? Que é a paz, a serenidade. Então, isso é cultivo. Isso tem que fazer todos os dias. E tudo vai depender. Tem dia que é melhor, tem dia que não é tão bom, tem dia que é mais agitado, tem dia que é mais calmo. Não importa. O que importa é que a gente está desenvolvendo os caminhos internos e desenvolvendo a nossa conexão interna. Essa conexão interna, a consciência aberta, contemplativa, é nossa conexão universal. É aí que a gente se conecta com todas as fontes de sabedoria. A gente tem acesso a um conhecimento, a uma sabedoria infinita e universal, que ela também vai se desenvolvendo. E ao mesmo tempo, quando a gente está nessa consciência aberta e conectados com essas fontes de sabedoria infinitas, nós também estamos conectados com todos os seres, porque a essência, que é a consciência aberta, que não tem a vestimenta do eu, é a mesma em todos os seres. Então, quando estamos com a consciência aberta, estamos unidos com todos os seres. Então, de forma consciente, podemos aqui gerar um movimento de energia, que aí vem os poderes da psique, né? Os poderes da mente desperta, os poderes de Buda. Então, a gente pode curar o planeta, a gente pode trabalhar para uma pessoa, para nós mesmos também, né? Então, aí está a fonte poderosa de todos os poderes. E aí a gente já começa com a consciência aberta a mediar dimensões. Como a gente pode captar o reiki bem conhecido, afortunadamente bem desenvolvido, e já é ciência no nosso mundo, como a gente capta essa energia universal nesse estado de consciência aberta, a gente capta, e como a gente direciona para um propósito. Isso é a messiânica, conjurei, isso é o reiki, de uma linguagem bem laica, é energia universal. E existe um treino, um método, onde você se aplica a você, depois você se aplica ao outro, depois você se aplica a todos. Existem níveis, reiki 1, 2, 3. É o mesmo processo, desenvolvimento da consciência aberta. Você vai desenvolvendo essa capacidade de abertura, de conexão com a consciência plena, e essa conexão te conecta com essa fonte infinita de todos os poderes, e como você logo, com a consciência aberta, que aí é a base do ser, você aplica isso para o bem dos demais, para você, para teu filho, para a tua vida, para teu mundo, para todos os seres. Então, é muito importante a gente desenvolver, conectar, porque os benefícios que gera são infinitos e muito bons para todos. Então, nenhuma dúvida em relação à meditação, é um enfoque, a importância de meditar todos os dias, e vamos estar todo mês meditando na respiração, mês de agosto. Depois a gente passa para outro suporte. Então, vamos entrar um pouco na filosofia, mas antes de entrar na filosofia, vamos fazer uma breve pausa de uns minutos, só para dar uma relaxada, soltar a gente está trabalhando com conceitos, vamos entrar um pouco no caminho da experiência, que é a meditação. Então vamos a fechar os olhos no momento, sentir o corpo, sentir o prazer que é concentrar a mente. A mente distraída, a mente dispersa, a mente que está vagando, é a mente do sofrimento, da insatisfação, normalmente escurecida, com desejos, com ânsia, com angústias e lamentações, expectativas. Então, quando a gente senta e concentra, isso já dá prazer. O sentir a respiração, essa sutileza do ar fresco que entra, ao exalar esse calor, o ar aquecido que sai do corpo. Uma percepção global do nosso corpo, na postura que está. Sentindo o sabor
o som, o calor desse aqui agora, com toda a sua dança externa e interna. E o prazer dessa quietude, a quietude do corpo relaxado, a quietude do verbo da palavra, o silêncio da palavra, e a mente que se aquieta no corpo e contempla, sem interferir, deixa de se movimentar, permitindo que o movimento seja um fluir. Deixa de buscar, de agarrar, de se distrair. Respiração, corpo aqui agora. O prazer desse estado de presença natural e espontâneo. Como essa experiência de contemplação se torna profunda, interna, sentida. Sentindo a espaciosidade, como ela é espaçosa. É abertura. É presença e abertura. Estamos presentes e abertos. Como a consciência aberta, ela não é o corpo e não é os conceitos do eu e da minha vida. Como entramos numa nova dimensão, que é a dimensão da consciência, que não é consciência sensorial, nem o mental comum da dualidade, mas é um estado mental de abertura expansiva. Aqui a gente vai dar um impulso à nossa mente. Vamos imaginar, vamos a criar imagens, mas imagens de outras dimensões. Vamos a expandir nossa consciência até os Budas. E vamos a conectar nossa consciência, vamos unir nossa consciência nessa expansão luminosa, infinita, com essa fonte de sabedoria. Vamos receber esse néctar, imaginando que esse néctar de luz, ele ilumina nosso corpo, harmoniza a nossa energia, cura, sana todos os desequilíbrios do corpo, da energia. E vai acompanhado da sabedoria, do reconhecimento da nossa essência, natureza de Buda. Consciência aberta, em união aos Budas, água em água, como um copo de água colocado no oceano. A consciência individual se dissolve na consciência universal. E vamos a levar essa sabedoria a todos os seres. Que todos os seres experimentem a plenitude, a satisfação, a completude. Que reconheçam a consciência desperta, a natureza de Buda. E assim permanecemos em união com todos os Budas, em união com todos os seres, descansando na consciência aberta.
Em algum momento a mente se distrai, concentração na respiração, consciência aberta. Um impulso que nos leva até as dimensões dos Budas. Estabelecemos um estado de união e luz radiante. Nem Budas, nem eu, nem todos os seres, apenas clara luz da consciência desperta. Descansando no estado desperto, natural e espontâneo. Lúcido, claro, presente. Uma inspiração mais profunda, fazendo a integração desse estado de abertura, sem contraí-lo, mas ao mesmo tempo lidando com o nosso ego, com o nosso eu, com o nosso corpo, consciência aberta e ao mesmo tempo presentes dentro desse jogo da dualidade aqui e agora, mantendo essa conexão, fazendo essa ponte interno e externo, como sendo uma única consciência. Nos posicionamos nessa consciência aberta e nos relacionamos desde ela, sem necessidade de desconectar e cair de novo nas aflições, nas preocupações, mas poder lidar com todos os eventos da nossa vida, desde essa abertura lúcida, desde essa conexão, desde essa emanação. Uma inspiração mais profunda e vamos agora tratar do caminho que estamos desenvolvendo nessa base. É muito importante os fundamentos, a introdução, a base, porque é onde a gente vai criar esse paradigma, esse conjunto de conceitos novos que Buda nos coloca para que desperte uma nova visão e assim possa transformar um ser comum num ser iluminado nessa mesma vida. Então a gente vai estar escutando ensinamentos, estudando a palavra de Buda, os textos e os comentários. Vamos estar examinando, analisando, refletindo. Tudo isso vai gerar uma visão, uma compreensão, um entendimento. Essa é a base do caminho. A gente vai estar todo o tempo desenvolvendo essa base. E no budismo tibetano é muito importante todo esse acervo de informação, de referências e de conceitos filosóficos para que essa visão, essa base esteja bem estabelecida. Logo entramos na prática. A prática a gente vai ter sempre dois caminhos. Um é a meditação, que é o que a gente está desenvolvendo aqui desde o começo, os caminhos internos, a experiência, né? A prática é onde a gente vai ter uma vivência formal, uma prática formal, porque não estamos na nossa vida comum, a gente vai parar para o corpo, para a palavra, para a mente e investiga, experimenta, é uma vivência. E logo temos a conduta. A conduta é todo o tempo. Então, estudar o Dharma, estudar o budismo, o Buda Dharma, é uma filosofia de vida, é uma forma de viver. Não é somente um conhecimento que a gente vai adquirir e não é somente experiências espirituais, transcendentais que a gente tem através da meditação. Então, não é estudar e meditar, é a conduta. É como integramos isso que estudamos e meditamos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia interno, que é onde se configura toda a manifestação externa. Então, é num nível muito profundo que a gente observa a conduta. É a conduta da nossa mente, é a conduta dos nossos sentimentos, as nossas emoções. Aí estão os hábitos condicionados que logo vão se expressar através do nosso verbo, palavra, e através do nosso corpo,
atitudes, ações, todas elas são expressões da nossa mente. Então, a mente é o mais importante. Então, essa mente condicionada por uma série de conceitos e ideias do nosso eu, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, as nossas limitações conceituais, a nossa pouca capacidade de ser flexível com a condição do outro, porque isso está errado, ou porque isso é certo, e todas essas afirmações e negações, é aí onde a gente vai trabalhar, nesse nível. É aí onde a gente vai integrar essa experiência de abertura contemplativa, de conexão com o ser, de emanar, ou seja, de experimentar a nossa vida desde essa conexão. E que a nossa vida seja uma emanação das qualidades dessa mente luminosa em conexão universal. Então, a conduta ela é muito importante. É onde a gente vai integrar tudo que a gente estuda e tudo que a gente pratica. A conduta é a mais importante. Não é a meditação, não é o estudo. É como integramos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E é a parte mais difícil. É fácil ter experiências transcendentais. É fácil a gente entender a perspectiva. Buda é muito lógico, então é fácil. Agora, integrar isso na nossa vida se torna difícil porque existem os hábitos condicionados e a gente esquece. A gente entra dentro das nossas histórias, ou seja, aqui está o filho, aqui está o pai, aqui está o amigo. Todos esses personagens e seus vestuários estão muito, muito sólidos dentro de nós. Então, quando a gente entra no cenário, por exemplo, quando você está na frente da tua mãe, você é a filha, você é o filho, e você responde desde aí. Você não responde desde o ser divino em evolução, desde um centro de emanação, de uma abertura contemplativa e lúcida. Então, se apresenta o condicionamento do filho. E a gente não consegue se libertar porque é muito rápido e muito forte essa experiência, que é a experiência da nossa identidade, da nossa identificação com todos esses personagens, todos esses eus da nossa identidade. E por isso é aí que a gente tem que pôr mais atenção, né? E essa conduta transformada, ou seja, o entendimento, as experiências internas da meditação e a nossa conduta bem vigiada vai dar o fruto, produz a transformação. Então, o ser livre e o ser radiante se apresenta como forma de viver, como expressão do ser. Então, isso é o que a gente vai estar seguindo, esse caminho. Para seguir esse caminho, a gente começa, que é por onde a gente está começando, pela causa, a natureza de Buda. Então, a gente precisa reconhecer que é possível ter uma vida livre de sofrimento e uma vida plena e satisfeita, porque a nossa essência é Buda. A nossa essência é perfeita, ela é bondosa, ela é qualificada, ela tem tudo o que precisamos e buscamos. Então a gente tem que conhecer essa natureza de Buda, reconhecer essa natureza de Buda. Então o ponto de partida é entender que temos uma natureza divina. Mas não somente nós, todos os seres. Tudo que tem consciência tem natureza de Buda. No budismo, Buda ele faz referência a tudo que está vivo, tudo que tem consciência tem um processo de desenvolvimento. Inclui os insetos, inclui os animais, animais do mar, peixes, porque muitas pessoas perguntam, e o peixe tem consciência? Eu perguntei muito, tipo assim, as ostras, essas conchinhas do mar, mariscos que chama, aquelas conchinhas, e eu perguntei muito para os meus mestres, porque para mim isso é parecido a planta. Eu falava, mas tem consciência dentro de um marisco, né? É um ser em evolução, e eles afirmam que sim, uma evolução, uma condição muito primitiva, que está intermediando, mas já existe uma consciência em desenvolvimento. E eles fazem uma diferença em relação ao reino vegetal.
Plantas. Plantas têm consciência? Porque a gente vê que tem crescimento, tem reprodução, elas reproduzem, elas crescem. Elas também são sensíveis a sentimentos. Se você fala, põe música, já foi demonstrado que as plantas se desenvolvem melhor do que se você tem uma atitude indiferente. Se você rega com amor, ou se você simplesmente é indiferente, ela reage de forma diferente. Mas eles dizem que não, que o nível de evolução que tem o reino vegetal faz parte desse reino, que eles não transmigram para outros reinos, que não existe uma evolução de consciência que vai passando de um corpo a outro no seu processo de evolução. E aí eles definem que tem que ter um sistema nervoso central e tem que ter locomoção. Então, tudo que tem sistema nervoso e se locomove é considerado um ser com consciência. E por isso as plantas, elas não se mexem, não se locomovem e não têm um sistema nervoso, né? Então não é um ser senciente, um ser com consciência. Agora, todos os demais é considerado seres em evolução. E nós também somos seres em evolução, igual que os insetos, igual que os animais. E que todo esse processo de evolução é para realizar a natureza de Buda, realizar o ser divino. Então, o que é um ser em evolução? É a chispa iluminada na consciência, é a consciência desperta, a chispa iluminada. Então, todos esses seres têm um processo de consciência. Então, a gente vê nas formigas, a gente vê em qualquer reino animal, a gente vê uma inteligência, uma relação, uma organização, isso é expressão de consciência. Existe uma vida comunitária, existe uma relação entre um e o outro, existe uma relação de consciência. Competitividade, ciúmes, aflições, existe um nível de consciência se desenvolvendo. Então, essa consciência que se desenvolve é chamado natureza. Experimento insatisfação e frustração. Se eu trabalho com flexibilidade, eu experimento amor e compaixão. Em uma eu tenho um resultado de alegria e felicidade, e no outro de angústia e sofrimento. Isso acontece todo o tempo na nossa vida, né? E isso é a evolução que propõe esse plano de existência, ou seja, desenvolver consciência para poder escolher, e essa escolha é o que vai, essa liberdade de escolha é o que vai nos abrir a uma dimensão cada vez mais feliz e mais luminosa. Mas voltando à nossa natureza de Buda, então a gente tem que entender que ela está presente em todos os seres. O brilho que tem em um ser humano é o mesmo que tem numa formiga. Ou seja, é a mesma natureza de Buda, não é diferente, é consciência. Quando a gente fala de consciência, a gente não fala que tem mais nem tem menos, nem é melhor nem é pior, é um estado absoluto, é consciência. E essa consciência, ela é a mesma. A diferença são os bloqueios kármicos que existem para reconhecer. Então, aí está o processo de evolução, que é um processo para desbloquear e poder expressar essa luz. Então, todos os seres possuem essa luz. Ela está presente em todos os seres e ela é como se fosse a manteiga do leite, o óleo do gergelim, ou seja, está em todos essa essência. E essa essência, ela é chamada de bondade natural, porque essa essência, a consciência, ela é bondosa, ela tem uma qualidade da bondade. Então, todos os seres, até os mais violentos e até os mais peçonhentos, que a gente pode pensar numa aranha, por exemplo, numa serpente, né, levam esse brilho da bondade básica. Então, é uma condição de bloqueio
o que faz com que um ser esteja numa condição de menos evolução, portanto, de mais sofrimento, ou numa condição de mais evolução, de mais felicidade. Mas todos têm esse mesmo princípio. Então aí, Buda vai falar muito disso. Vai falar assim, mas como é possível, se todos temos a mesma luz, que tudo seja tão diferente? Olha, um assassino e um santo, né? Tem pessoas altruístas, generosas, e tem pessoas avaras e maldosas, tem torturadores, exploradores, e tem outros que são acolhedores e amorosos. Como é possível que tenham a mesma essência, sendo que a expressão é completamente diferente, contraditória e distante uma da outra? Então, aí Buda divide em famílias, para a gente poder entender. É uma forma de classificar, né? A gente está estudando o texto de Gampopa, a gente está seguindo o que ele apresenta, para ficar mais fácil de uma forma acadêmica da gente entender. Então, ele vai falar de famílias. Então, ele fala, existe a família dos seres que são bloqueados. Ou seja, essa conexão com a essência está completamente bloqueada. Então, ele vai precisar ainda de muitas vidas para poder desbloquear e ter essa conexão. Então, são os seres mais bloqueados. Logo, tem aqueles que vai depender de causas e condições. Então, se ele encontra um amigo, se ele uma boa condição, uma situação, pode facilitar essa conexão. Então, ele é bloqueado, mas ele não é uma pessoa ruim, maldosa. Ele simplesmente não está conectado, mas ele não faz o mal ao outro. Então, esses seres vão estar na dependência de que aconteça algum evento para que se conectem. E pode ser, no longo da sua vida, pode haver alguma conexão. Logo, temos aqueles outros que já têm uma inquietude, já tem uma experiência, uma intuição de que existe um caminho interno. Ele já tem um pouco de evolução. Ele já faz algo de sentido. Então, ele vai buscar. Ele vai buscar uma conferência, ele vai buscar um livro, ele vai perguntar para alguém que ele acredita que possa entender. Você já ouviu falar de caminhos internos, de meditação? Meditação interna, já existe uma inquietude, uma atração para o caminho interno, mas ele ainda está num nível onde ele ainda não se engajou, ele ainda não se conectou, mas ele já começa a buscar um livro, começa a buscar uma palestra. Já tem aqueles outros que já reconhecem os caminhos internos e que querem desenvolver esses caminhos internos. Então, eles vão se aplicar. Num primeiro momento, eles se aplicam ou se engajam no caminho buscando a liberação pessoal. Eu já reconheço que estou sofrendo e reconheço que a liberação do sofrimento é interna. Então, eu já vou me aplicar, vou meditar, vou ouvir mantras, eu já vou fazer algo para poder experimentar essa paz, essa felicidade interna. Só que a motivação ainda é a liberação pessoal. Então, eu quero me conectar internamente para me liberar do sofrimento. Eu reconheço que a fonte de felicidade é interna, então eu vou meditar para que a minha vida seja melhor. Então, já é o caminho da autoliberação, já existe, está engajado esses seres. E existem os seres superiores que temos na humanidade, que são aqueles que reconhecem que essa conexão, quando eu me conecto com essa fonte interna, eu me conecto com todos os seres. E que através da minha mente desperta, do meu desenvolvimento, que todos os seres se desenvolvam junto comigo. Já é uma consciência muito mais aberta, que já não busca o caminho da autoliberação somente para si, mas que entende que através da autoliberação libera todos os seres. Então já tem um entendimento maior dessa conexão que temos com todos os seres. Então, uma mente mais desenvolvida. Ela já entende que não somente o caminho interno me liberta, mas que quando eu me liberto, eu liberto a todos os seres comigo, porque eu não estou separada de todos os seres. Então, esse tipo de ser superior, ele já tem um entendimento de que tudo que eu faço
está conectado com todos os seres. Então, eu quero oferecer para todos os seres o melhor de mim. E eu desenvolvendo o melhor de mim, é como eu beneficio a todos os seres. Então, já é um ser que tem compaixão. Ele não somente tem a sabedoria da autoliberação, mas ele tem o coração aberto da compaixão. Então, ele pratica em união com todos os seres. Ele sente todos os seres no seu coração, que é a motivação da sua prática, e a sua prática é uma dedicação para todos esses seres. Então, essa mente que deixou de estar sozinha, buscando se libertar do sofrimento e se desenvolver, ela está em união, liberando a todos os seres e desenvolvendo todos os seres. Essa é a mente mais evoluída, é a mente superior. São os seres superiores que estão mais próximos da saída desse mundo, da ascensão e da liberação última e da iluminação da mente. Mas todos têm a mesma natureza de Buda. Isso que é importante entender, que a natureza de Buda é a mesma em todos. O que diferencia é o quanto bloqueado está e quanta capacidade se tem de se experimentar essa consciência essencial. Então, isso é o que difere um ser do outro. Alguma dúvida em relação à natureza de Buda? Não. Ah, tá sem voz, tá sem voz. Pera. A ver, Karina? Pronto, agora vai. Sim, fala. Eu ainda estou refletindo sobre a planta, porque ela, dentro desses reinos, né, desde do menor, da molécula, do menor reino, eu sempre imaginava que a planta era como se fosse um estágio um pouco mais avançado, né, por conta da vibração dela, enfim. Então, ela não sente dor, ela não sente... Ela não ela tem não sistema sente... nervoso. Ela não tem sistema nervoso. Então, a sensibilidade dela não é uma sensibilidade de consciência. Eles vinculam a ideia de desenvolvimento de consciência com o sistema nervoso, menos desenvolvido ou mais desenvolvido. Tem que ver com o cérebro e medula, né? Então, por isso o ser humano é considerado mais desenvolvido, comparado, por exemplo, com outros reinos animais, um rato, um cachorro. Então, o desenvolvimento está relacionado com a complexidade do sistema nervoso, que tem que ver com essa complexidade sensorial e de processar mentalmente toda essa sensorialidade. Então, essa relação mental-sensorial é o que define uma consciência em evolução. E daí vem o discernimento. O mental e o sensorial vai dando um discernimento instintivo, maior ou menor, dependendo do bloqueio que tem a consciência em evolução. Por exemplo, a gente vê que o macaco ele está mais próximo do humano e que ele é mais desenvolvido do que um cachorro. Mas a gente vê que, por exemplo, uma formiga, uma abelha, ela é menos desenvolvida do que um mamífero. Então, também tem as diferenças dos reinos na complexidade da experiência emocional. Você vê que um cachorro, por exemplo, ele tem uma experiência emocional, de consciência, muito próxima ao humano. Ele tem instintivo, mas ele processa vários comandos de inteligência consciente. Então, ele tem uma complexidade de desenvolvimento de consciência superior a outros mamíferos ou a outros reinos animais, como um peixe, por exemplo. Então, essa complexidade é o que eles colocam como base para poder reconhecer um desenvolvimento de consciência. E como a planta não tem essa complexidade, então ela não tem um desenvolvimento de consciência. Isso é o que o Buda fala, né? Mas eu acredito que tudo é muito questionável e essa é uma abordagem filosófica muito antiga também. E a gente tem todo um desenvolvimento da ciência, mas na abordagem budista,
consciência em evolução é considerada sistema nervoso. Mas, não obstante, existem outras perspectivas onde a gente vê de uma forma mais ampla. Por exemplo, uma montanha. Uma montanha, ela tem uma frequência, uma vibração, uma manifestação, ela tem uma existência. Então, ela tem não uma consciência, mas ela tem uma forma consciência. Ela tem uma expressão de consciência que não é uma consciência em evolução. Então, por isso, existe uma força na montanha, existe uma força na planta. A planta tem uma frequência, cada planta, uma alface, uma rosa. Então, a gente vê que cada elemento do reino mineral, do reino vegetal, uma pedra, por exemplo, um diamante e um quartzo, um cristal, um quartzo. Então, a gente vê que existe uma emanação, uma expressão, uma manifestação. Só que esse nível de manifestação, que é vibracional, que é de energia, não é uma consciência em evolução, não é um ser senciente que está em evolução, mas é uma forma também de consciência que está dando influência. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, ele tem uma frequência que tem que ver com tudo que existe nesse planeta. Então, a gente pode ver ele como um ser vivo, mas não é, na verdade, uma consciência em evolução. Mas ele tem uma expressão de consciência, mas não é um ser senciente em evolução. Tá dando para entender a diferença entre um ser senciente que reencarna, que vira Buda, que está num processo de evolução, e o que é um processo de evolução diferente, que não é um ser senciente em evolução. O planeta está em evolução, as plantas estão em evolução, o reino mineral está em evolução. Você vê uma pedra bruta e você vê um cristal, você vê um processo de evolução de uma pedra bruta a um cristal. Você vê que o próprio planeta está numa transformação que é uma evolução em relação com todos os seres. Só que não é um ser senciente em evolução, mas é um processo de evolução, mas não é um processo de uma consciência desperta que se torna onisciente. Não tem uma onisciência, não tem uma consciência sensível que é capaz de se tornar uma totalidade desperta. Dá para entender? Dá sim. E aí me vem outra pergunta. Nós passamos por todos os reinos na nossa evolução encarnatória? Sim. Todos os reinos que têm consciência sensível. Então, por exemplo, a gente já foi formiga, já foi peixe, já foi cachorro, já foi... Todos os reinos de evolução de consciência a gente tem na nossa memória. Então, na nossa memória kármica de evolução, a gente não somente teve muitas vidas humanas, desde um ser muito inferior e maldoso e bloqueado, até o ser evoluído que nós temos hoje dentro dos humanos. A gente já passou, não somente nós, mas Buda Shakyamuni, ele já teve tem um livro que é só de Buda, de vidas de Buda. Ele já foi papagaio, ele já foi formiga, ele conta todas as vidas dele. Que uma vez ele era um papagaio no reino não sei o quê, outra vez ele era uma formiga. E ele conta as vidas que ele teve em todos os reinos, e ele, com muita clareza, ele entende porque hoje ele é Buda. Ele é Buda porque ele esteve nesse reino, mas ele também esteve nos infernos, ele também foi um fantasma vagando, ou seja, a gente passou por todos os reinos, senão não estaríamos onde estamos. E à medida que essa consciência aberta, ela vai se tornando lúcida, a gente vai lembrando um dos CIDs, ou um dos poderes psíquicos do desenvolvimento da consciência, é lembrar das vidas passadas. Claro que a gente vai lembrar primeiro das últimas, né? Ou seja, como humano, a gente vai lembrar da vida anterior, que vai ser a primeira que a gente vai lembrar, porque está bem perto, antes de chegar nessa. E logo a gente vai lembrar de outras vidas próximas também,
A gente vai lembrar que a gente esteve na Inquisição na Europa e foi queimada numa fogueira porque éramos bruxas. A gente vai lembrar que a gente era um soldado nazi e torturamos e não sei o quê. A gente vai ter... Essas lembranças são mais próximas. Mas também vamos lembrar que estivemos em outros planetas e vamos lembrar que tivemos outras formas. Quero dizer que não é somente a formiga e o cachorro desse planeta. A gente também teve vidas em outros planetas e tivemos outras formas de outros planetas também. Então, a gente leva existindo como consciência para chegar onde estamos muitas vidas. É um processo de evolução. E para chegar até Buda, que seria a onisciência completa, ainda vamos ter umas quantas vidas mais que serem vividas, né? E também lembrar de outras dimensões, não somente planetas, mas também tivemos vidas em outras dimensões, que aí o budismo vai falar assim, o reino dos semideuses, o reino dos deuses, por exemplo, Brahma, Isvara, Indra, Shiva, são deuses. Também já tivemos vida nesses reinos de deuses, senão não seríamos um humano. Então, a gente também já teve experiências de consciência em evolução, não somente em todos os estágios desse reino que estamos, mas também de outros planetas e de outros reinos. O budismo é muito amplo, quero dizer, não pense que você é único e que essa vida é única, ele te deixa assim, sempre com uma abertura muito grande de evolução, de consciência, né? Nós e todos os seres. Mas o que deixa bem evidente é que somos seres preciosos. Ou seja, a gente gosta de praticar o bem, a gente não cometeu nenhum ato negativo, a gente se sente mal quando tem um pensamento negativo, somos seres extremamente sensíveis, ou seja, somos compassivos. Sabe, eu choro com o mundo como está. Eu tenho momentos que eu estou sozinha e falo, nossa, o que está acontecendo com o nosso mundo, né? Ou seja, esse vírus aí, tanta gente morrendo e, sabe, e me enche os olhos de lágrima. Agora eu falo, meus olhos entram, isso é sensibilidade. Eu sinto a dor de todos esses e todos os familiares que perderam seus seres queridos assim tão rápido. Sabe, em 10 dias você perde tua mãe, teu pai, uma pessoa que você ama, e então isso é sensibilidade, esse sentir essa dor do mundo, essa dor do outro. Eu sinto a fome daqueles que estão sem acesso a alimentos. E estou aqui, pego um arroz. Ontem no templo mesmo teve uma pessoa, foi ótimo, a gente sincronizou, alguém pediu alimento e alguém apareceu para dar alimentos e pum, chegou e foi. Sabe, a gente tem essa sensibilidade de querer ajudar os outros, de sentir a dor do outro e querer fazer algo para cessar ou melhorar. Então, isso é o que demonstra evolução, essa compaixão, esse altruísmo, esse sentir, entende? A gente está conectado, então a gente sente. Isso é evolução. É isso que faz com que um ser seja mais evolucionado e um ser menos. Quanto mais egocêntrico, quanto menos sensível, é que está mais desconectado. Mas assim, para a gente chegar onde a gente está, Buda vai dar um mapa impressionante de evolução, que a gente vai impressionar. A gente está começando, eu só estou falando da natureza de Buda. Tem um momento dentro do estudo onde a gente vai estudar os reinos, ou seja, as dimensões de existência que a gente nem imagina que isso existe. Mas Buda vai falar de muitas, por exemplo, ele vai falar de 18 infernos, e ainda você pode criar um inferno particular, e tem enfermo, e logo quando você entra nos fantasmas, nos espíritos, o que tem de mundos de espíritos, de colônias, de egrégoras, ou seja, não é somente... É como aqui, a gente fala assim, planetas, olha quantos planetas, sistemas solares, não é somente o planeta Terra, para a gente entender que assim, o mapa de evolução, ele é infinito. E a gente acredita que só existe o ser humano, que só existe o planeta Terra, e que só existe o que eu vejo, ou seja, é infinito. Então, isso é o que Buda vai estar nos ajudando a abrir, a expandir até o infinito, e poder entender que tudo é infinito, né?
Isso é a liberação desse sofrimento que se torna a única coisa que vemos é nossa dor. E o que existe é tanto mais que a nossa dor nem existe. No meio desse tanto de existência, essa existência da nossa dor se torna nada. Então, é uma visão tão ampla que dissolve todas as aflições que a gente toma como únicas na nossa vida, né? Isso dá muita espaciosidade, muita flexibilidade, muita abertura e faz a gente soltar com facilidade tudo que a gente tenta aprender, como dor e sofrimento, né? Bem, alguma pergunta em relação à natureza de Buda? Isso é algo que a gente vai estar lapidando, né? Os reinos, as dimensões, o plano de evolução. É somente para ter notícias, digamos, né? Mas não é para a gente ficar aí. O mais importante é a gente se autoliberar aqui e agora. Isso significa meditar todos os dias e observar a nossa conduta interna, que é de onde surge toda ação. E só ter notícias de que existem muitos reinos e vamos tentar sair desse reino, que esse não é um bom reino. Aqui é um reino de muita ignorância e de muito sofrimento. Aqui tem gente se matando, gente passando fome, sendo que nosso planeta é rico e abundante e sendo que a nossa mente é inteligência prodigiosa. Com essa inteligência humana e com esse planeta rico, ou seja, é de uma abundância que era para que todos estivéssemos plenos e satisfeitos, porque é impossível existir carência com tanta riqueza e com tanta inteligência. Então, para a gente entender que estamos num reino de consciência muito ignorante, porque o ser humano não é capaz de reconhecer essa riqueza e vive nessa miséria do possuir, do acumular. E para mim, os mais miseráveis são esses mais ricos, porque acreditam que podem ter algo. E sabe, acreditam que a riqueza é o acumular. Então, isso é uma grande miséria, porque estão muito vazios. E acumulando tanto, nunca vão encontrar o pleno e satisfeito. Então, são seres que devemos ter mais compaixão para com eles. Isso significa ignorância. Então, tão ignorantes que acreditam que tem que possuir coisas. E tão ignorantes que geram a fome no outro para ter mais, mas um mais que não usam. Porque, claro, esses políticos que têm bilhões, sabe, estão roubando o giz da escola, que loucura é essa, né? Então, isso é ignorância, né? Então, aqui a gente tem que sair daqui, a gente tem que evolucionar. A gente veio aqui para crescer, evoluir. Então, evoluir significa sair daqui. Aqui não tem como melhorar, porque é um plano de purificação e aqui é um plano onde a consciência está numa condição de muita ignorância. Então, a gente tem que sair daqui. Todos que estão aqui têm que sair daqui. A gente tem que ir para um plano superior. E aqui continuarão os seres em evolução para poder se lapidar e poder sair. Enquanto houver seres em estados de ignorância, esse reino vai existir. Os animais, os humanos, mas a gente tem que se tornar divino. Vai ficar humano para sempre? Ou seja, começar a entender um plano de evolução, um plano de ascensão, e não somente esse plano como única realidade. E que a reencarnação não é a melhor opção. A reencarnação é ainda a ignorância necessitando polir-se. À medida que a ignorância se dissipa, a sabedoria é a ascensão, ou seja, é Buda, é iluminação, é conexão com essa natureza búdica e a iluminação da mente. Ok? Então vamos fazer uma última meditação. Vamos soltar os conceitos e vamos conectar com a natureza de Buda e dar um sentido a essa existência humana preciosa, o sentido de evolução, o sentido de iluminação. Então, reacomodando a postura, encontrando esse conforto. Corpo confortável, mente aberta. O prazer de soltar o nosso eu, a nossa vida, o nosso mundo.
e sentir o espontâneo, natural, o ar que entra, o ar que sai. E nessa concentração natural, abrimos a nossa mente para contemplar, permitindo que tudo possa transitar. Soltamos o buscar, deixamos de evitar, nos desarmamos de todos os sistemas de controle do que eu quero e gostaria. E nos abrimos a permitir que tudo flua tal qual é, sem nenhuma intenção de mudar, mas acolhendo cada instante, apreciando cada momento. Cada momento é uma oportunidade de expressar esse estado desperto, presente, consciente, aberto. E conectando com a consciência aberta, nos conectamos com as infinitas dimensões, com as experiências mentais superiores que não estão na dependência do sensorial, consciência mental, consciência aberta, consciência infinita, que se expande e se une às frequências mais elevadas de sabedoria, de entendimento, de amor. E à medida que conectamos com essas fontes sagradas de refúgio, através do nosso refúgio interior, consciência aberta, nos conectamos com as fontes sagradas, nos conectamos com a fonte suprema, incomensurável, que nos conecta com o néctar da sabedoria infinita. Esse néctar de luz caloroso, que traz equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa vida, que harmoniza nossa energia. E que nos conecta com todos os seres, fazendo fluir, irradiar e emanar todas as qualidades da mente desperta para o benefício de todos os seres. E particularmente toda a boa energia que juntos tenhamos nesse encontro gerado, através do entendimento, através da experiência, da vivência, através da frequência, através da energia que geramos juntos. Vamos a fazer fluir e dedicar para a consciência coletiva da humanidade, para que todos estejam conectados com a fonte suprema, experimentem paz, felicidade, paciência, flexibilidade, que todas as virtudes se apresentem na vida de todos os seres. Então, gerando essa dedicação, que vai acompanhada de gratidão, gratidão por estar aqui unidos, gratidão que nos oferecemos uns aos outros, gratidão por todos os meditadores, todos os mestres, todos os que estão tecendo junto a nós essa rede de luz planetária, todos que estão engajados e comprometidos com os caminhos internos e desenvolvendo a capacidade de reconhecer a natureza divina, búdica. Estão sentindo essa gratidão onde não tem quem agradece, nem objeto de gratidão, mas uma gratidão pura que nos oferecemos uns aos outros. E mantendo esse estado de consciência aberta,
de qualidades que fluem de médiuns, mediando entre as dimensões internas e externas, desde o supramental até as nossas relações, circunstâncias, lugares. Sendo um ser íntegro, interno e externo, unido numa única experiência, consciência global e ação local. Que toda ação flua dessa conexão universal. Que cada movimento da nossa mente, palavra e corpo esteja unida com todos os seres divinos, todos os seres sencientes. Então, mantendo esses bons desejos, mantendo a lembrança do que é verdadeiro, nos despedimos. Gratidão por esse momento que nos permite estar unidos, crescendo e desenvolvendo. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que alguém queira? Então, gratidão. Amanhã temos às 10 horas, domingo, também encontro com... Amanhã vai ser um tema que a gente vai desenvolver. Tema significa algum conceito do budismo. A gente falou de impermanência, falamos de equanimidade, compaixão, amor, ou seja, que está muito equivocado, né? O mundo, ele confunde muito, né? Então a gente tenta, com os conceitos do budismo, tirar essa confusão, né? O que é compaixão, o que é impermanência. Então amanhã também estaremos tratando algum tema para libertar a mente da confusão e ter uma experiência mais clara das virtudes e qualidades da mente. Então, gratidão e até amanhã para quem possa e queira.